E aí, pessoal, estamos com mais um episódio do nosso podcast, o Podcast Transformação. Eu sou aluna aqui da FHO, faço administração, estou aqui com duas amigas que elas vão se apresentar agora. Eu sou a Vitória, eu faço enfermagem. E eu sou a Anne, faço pedagogia. Pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico aqui da instituição. E antes de começar, eu gostaria de relacionar esse tema com os ODSs. Com o ODS número 3, que é Saúde e Bem-Estar, e com o ODS número 4, que é assegurar educação de qualidade. Mas para falar um pouquinho melhor sobre esse assunto, a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Patrícia. Olá, Patrícia, pessoal. Seja muito bem-vinda. Você pode se apresentar. Muito obrigada. Eu sou a Patrícia. Eu trabalho no NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Eu sou formada em Letras, em Pedagogia. Tenho pós-graduação também em Psicopedagogia e tenho mestrado em Educação, tá? Então, eu trabalho na instituição já há algum tempo e no NAP estou atuando como psicopedagoga há 7 anos. É um trabalho muito legal, eu gosto bastante. Ok. O NAP, ele trabalha preventivamente, né, e gratuitamente na assistência psicológica para os estudantes, né? Sim. Aqueles que estão com dificuldade, ansiedade, essas coisas. Além disso, ele auxilia também a adaptação da vida do estudante com a vida acadêmica. Certo. Certo? É isso mesmo, né? Ele vai auxiliar o aluno, principalmente o ingressante, quando ele chega no ensino superior, como é essa adaptação, né? Que é uma postura diferente de quando ele está no ensino médio. Então, aqui no NAP, a gente faz essas orientações, né? Visando um desempenho, né, acadêmico, uma melhor adaptação aí do aluno que chega para o ensino superior. Legal. Patrícia, o que é, assim, você poder explicar detalhadamente o que é o NAP, qual o objetivo do NAP? Certo. Bom, então o NAP, né, como vocês já mencionaram, é Núcleo de Apoio Psicopedagógico e o objetivo do NAP é ofertar gratuitamente orientações pedagógicas e psicológicas, tá? Então, lembrando que são orientações e acolhimento para aquele aluno que apresenta as queixas vindas mesmo do ensino superior, né? Adaptação ao ensino superior, alguma dificuldade de aprendizado, organização do tempo, né, de um cronograma de estudos, inserir essa rotina, esse hábito de estudos dentro da vida acadêmica para que ele possa aí ter um bom desempenho acadêmico. Patrícia, e quem atua atualmente no NAP? No NAP, somos 3 profissionais. Eu sou pedagoga e psicopedagoga. Aí tem a professora Janaína, que é psicóloga, e a professora Jéssica também, que é psicóloga, né? Elas são responsáveis por fazer o acolhimento e as orientações de ordem psicológica. Legal. Como que os alunos procuram essa busca? Eles agendam um horário? Como que vocês fazem para os alunos? Certo. A gente tem algumas informações no site, né? Mas a procura pode ser de forma espontânea, né? O aluno pode procurar a clínica de psicologia, pode ligar no 3543-1488 ou mesmo passar um e-mail para a gente pedindo um agendamento, tá? Temos horários manhã, tarde e noite, né? E os atendimentos, eles podem ser online ou também presencial, dependendo aí da demanda e da necessidade do aluno. Ou se o aluno não tiver a vontade para pedir de forma espontânea, às vezes tem um pouco de vergonha, né? Fica acanhado, pode pedir para o coordenador ou mentor de sala, algum professor, que eles já sabem, né, como entrar em contato conosco, passando o nome completo do aluno, o RA, o e-mail, e a gente faz o agendamento de acordo aí com a disponibilidade de horário do aluno, tá? Lembrando que pode ser presencial ou online. Patrícia, eu queria perguntar quais são as principais queixas que chegam até você? Olha, no NAP, as principais queixas, né? Falta de organização de forma geral, tanto do tempo, né, quanto do material. Então, essa falta de organizar o tempo, de não conseguir gerenciar, principalmente os alunos trabalhadores, né, que trabalham, estudam, e aí tem aquela demanda que fala, meu Deus, como que eu faço isso? Professora, eu não tenho tempo, como que eu tenho que organizar? Então, a principal queixa é falta de hábito de estudos, junto aí à falta de organização e gerenciamento do tempo. E aí, atrelada à pandemia, a gente tem uma grande queixa, né, provinda aí, que é relacionada totalmente à ansiedade, né? Sabemos que temos ansiedade de forma patológica, que aí, lógico, ele tem que procurar um profissional
externo, e tem ansiedade de forma pedagógica, né? Digamos assim. Que é aquela ansiedade que vai crescer no campo da dúvida. Então, quanto menos preparado eu estiver, mais ansioso eu vou ficar. Então, vamos preparar para as provas, vamos, né, organizar um cronograma, estudar, montar a rotina para poder assimilar bem esse conteúdo e conseguir, né, ter um bom desempenho acadêmico. Claro. Então, essas são as principais queixas que aparecem no nosso setor. Eu acredito que foi bem observado que na pandemia teve um aumento grande, né? Sim. De procura. Sim, pelo bastante. NAP, né? Principalmente, são vários fatores, né? A pandemia, ela gerou um isolamento e a ansiedade, ela triplicou. Nossa. E além da ansiedade, teve as questões estruturais, né? Dentro de casa. Tem gente que é casado, tem filho pequeno, aí o marido também trabalha no home office. Tem gente que mora com vários irmãos, tem que dividir quarto. Como é que estuda sem ter um espaço adequado, né? Que um dos fatores aí para favorecer a aprendizagem é ter um ambiente, né, confortável para que você consiga estudar. Fora isso, teve a questão também da pessoa não ficar bem, não conseguir se concentrar, e aí gerar toda essa ansiedade. Dormir no meio da aula. Né? E aí assiste aula na cama, no sofá, no celular, dormindo. coloca o pijamão. Então, É. assim, né, não é legal, né? Não é adequado. E muita demanda também, né, que teve esse aumento, porque a questão da falta de habilidade tecnológica, né? Embora a informática, assim, tá mais Sim. acessível, celular, tablet e tudo mais, a gente teve, sim, um percentual de pessoas que não tinham notebook, teve que tentar pelo celular, não tinha um computador adequado, teve dificuldade para ter acesso aos conteúdos, o que dificultou demais. Então, ele teve que adaptar uma rotina para estudar em casa, considerando os outros fatores externos, barulho, cachorro, filho, vizinho, mais a questão da falta de habilidade e mais a questão de cobrança, né? De saber que tem que dar conta, de ter que fazer isso, e aí não conseguir. E aí isso prejudicou bastante. Na verdade, foi uma surpresa, né? Pegou todo mundo do susto. isso Então, mesmo. muita Sim. gente não estava preparada para isso. Eu Não. mesmo, por experiência própria, a minha pandemia, nos 2 anos que a gente ficou em casa, para mim foi horrível. Sim. Não por questões de tecnologia, porque eu tinha tudo ao meu redor. Mas eu gosto muito de me comunicar. A gente quer fazer um trabalho, vamos fazer um trabalho aqui, ó, conversando. Aí você tem que ligar Meet, aí tem gente que não Correto. consegue entrar. E aí cai, aí vira tem os aquela bagunça, você imprevistos. fica nervoso. Aí, tipo assim, você tá assistindo aula lá, tipo, olhando num computador, aí você quer amigos do lado pra conversar, tirar uma dúvida, e não tem, né? Sem contar que a casa é um lugar que se torna confortável. Você não levanta da cama, não Exatamente. tem o ânimo, né, pra Sim. ligar, fazer toda a aula e se sente cansado e frustrado depois por não conseguir Exatamente. realizar as atividades, Sim, né? porque o home office, ele trouxe a sensação, né? Ele traz a sensação de que a gente tá de férias, Sim, né? isso Então, a mesmo. maioria a gente sabe. Às vezes, usava daqui pra cima, tudo, né? Tava lá de pijama, de chinelo, Quem nunca descalço, apresentou o à trabalho daqui vontade. pra É, cima? com certeza. É verdade. Então, ele Isso. traz essa sensação de que a gente está de férias, mas a gente não está. Né? Então, quais eram as orientações para os alunos? Fazer a rotina dentro da possibilidade. Toma um banho, se troca, coloca uma roupa, se arruma, abre a câmera quando possível, esteja ali com as anotações, porque é muito prático. Postura passiva do ensino médio. O professor está lá explicando, a gente de boa na lagoa, com tudo fechado ali. Às vezes vai para rede social, né? Vai Verdade, ali, muito. aí deixa de Quantas pegar vezes uma eu tava água. assistindo aula nossa, tem que ver aula. É verdade. E aí, o que parecia acontece? aula. Ai, É. quero uma água. Ai, deixa a aula, rapidinho, pega uma água. Aí a mãe pergunta alguma coisa, o cachorro lá. Voltou Vem pra jantar. aula. Aí então, você sai. aí voltou pra aula, o que acontece? Já perdeu o fio da meada, a Sim. explicação. Nossa, e agora? Como eu faço? Aí, como eu perdi mesmo, vai ficar gravado, depois eu dou uma olhadinha. Nunca E aí dá nunca uma olhada. fica. Aí procrastina. E o que acontece? Vira bola de neve, né? E aí vem a ansiedade, porque chegam as provas, os trabalhos avaliativos, e aí o aluno fala assim, nossa, por quê? Por que eu não vi? Por que eu procrastinei? E aí vem aquela sensação de cobrança, né? Aquele sentimento de fracasso. E aí, realmente, o aluno, né? Tem crise Sim. de ansiedades recorrentes. Com certeza. É que, na verdade, o que acontece? Por mais que a gente tenha, eu tiro por mim, as meninas devem ser assim também. Por mais que a gente tenha essa rotina cansativa de vir, só que a gente esparece. A pandemia não, a gente ficava em casa, em casa. E, tipo assim, por mais que às vezes corre no trabalho, vem pra faculdade, só que você vai esparecendo. Sim. Tem gente em, É a rotina, em né? todos os lugares.
E aí, o que aconteceu? No home office ou nas aulas online, o aluno, né, com essa sensação de que está de férias, mas não está, ele também deixou de ter uma rotina. Sim. Porque, tipo, não, às 7, quem estuda à noite, né? Das 19 às 22h30, para certinho pro intervalo. Não fazia certinho. Porque era uma sensação confortável, né? Então, teve toda essa adaptação. Teve aí um trabalho bem intenso na questão das orientações. A gente atendeu, assim, 3 vezes mais, né? Do que se fosse presencial. Então, assim, eu falo das aulas online, mas também da questão dos professores, né? Que, assim, foram brilhantes, né? Os coordenadores, a gente teve, assim, uma parceria imensa. De contato, de encaminhar aluno, de parceria mesmo, de divulgar nossas lives, né? A gente fez mais de 15 lives na pandemia, todas estão gravadas. Então, assim, isso gerou, né, um material aí formativo que hoje o aluno consegue aí ter esse acesso. Bacana. Então, foi bem bacana, foi intenso, mas eu acredito que foi um aprendizado aí para todo mundo, né? De alguma forma, a gente cresceu, ou pessoalmente, ou profissionalmente. Com certeza, a gente aprendeu a olhar com outros olhos, né? Sim. E Patrícia, você comentou da forma presencial, da forma online, do encaminhamento. Além dessas 3, tem algum outro acesso, algum material para o estudante? Sim, então, na pandemia a gente, né, gravou, né, teve parceria de outros palestrantes com várias temáticas devido às queixas. Então, TCC, né, que o pessoal desmaia, morre, crise de ansiedade, né, como que eu faço uma meditação, né, para segurar aí essa ansiedade, a questão de hábito de estudos mesmo, como que é montar um cronograma. Então, com essas queixas, a gente montou os palestrantes, né, fez os convites, a gente realizou as lives e aí gravou todo esse material. Inclusive, foi todo editado aqui pela instituição, né? Nosso pessoal aqui da parceria também do SEMAD. E aí, a gente colocou esse material no AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, todo aluno, professor, funcionário entrou no AVA, a gente já tem lá, em cima em destaque, Núcleo de Apoio Psicopedagógico, material de apoio. Então, a gente tem todas as lives gravadas. Nossa, bem bacana, com todas essas temáticas, bem legal. E tem material de apoio, né, do aluno, material de apoio ao professor. Tem um e-book específico só diferenciando ansiedade patológica, né, não patológica, como eu procuro ajuda, quando eu não procuro. Então, a gente fez um e-book específico para ansiedade, principalmente aí devido a esse retorno. Né? E a gente fez uma também para questões de estágio, pessoal de último ano, principalmente na área da saúde, né? Teve uma queixa grande, então eles queriam algumas orientações de como lidar, né, com algumas dificuldades no estágio, sendo que passaram 2 anos de aula online. E aí o último ano seria presencial. Meu Deus, né? Então, a gente fez todo um trabalho, foi bem bacana, ficou gravado. Então, tem lá no Ambiente Virtual de Aprendizagem, todo aluno que entrar já tem acesso, ficou bem bacana. Você acha que para eles foram pior ainda, porque tinha aula prática, né? Sim. Não tiveram. Acho que foi bem pesado. A instituição ainda forneceu, né, alguns revezamentos com os coordenadores para vir um pessoal, porque tinha que ter essa prática. Mas, assim, teve uma nova readaptação e, assim, foi bem complicado. Então, a gente, do NAP, teve que fazer todo o trabalho, realmente trabalho equipe, parar tudo e focar na queixa recorrente. Porque a gente faz assim, recebe a queixa, anota tudo na planilha, faz reuniões, olha, a queixa maior esse semestre está aqui. O que a gente vai buscar de ajuda para suprir? Então, é bem bacana esse trabalho, né? Que por meio dos atendimentos, a gente colhe as queixas e aí faz as intervenções. Lembrando também que o NAP, né, ele tem aí o objetivo de trabalhar de forma preventiva, né, que é o ideal. Já começa com o aluno ingressante, apresentando, para que ele saiba do NAP e não busque ajuda só quando o bicho tá pegando, né, gente? Quando tá DP, ou quando pegou o RE, ou aí tem muita coisa para estudar. Então, a gente pede, não deixa, né, virar bola de neve. Porque que acontece, né, segundo os autores? A ansiedade, ela cresce no campo da dúvida. Quanto menos preparado eu estiver, mais ansiosa eu vou ficar. Então, é uma ansiedade, né, minha, eu que não fiz. Então, essa eu consigo resolver. Cronograma de estudo, disciplina, organização, foco, para melhorar o desempenho acadêmico. É uma coisa atrelada à outra, né? E por que a gente tem um apoio psicológico? Porque se alguma coisa não tá legal também, em questões pessoais e psicológicas, ela praticamente interfere na pedagógica, né? A gente tem muitos casos que acontecem isso. Então, tem um apoio pedagógico e psicológico também.
Que legal. Eu lembro que eu comecei, né, a pedagogia de forma online. E eu lembro que logo que eu iniciei, tinha as lives do NAP, né? E eu assisti elas, que me ajudaram bastante a me adaptar mesmo. Sim. Porque a faculdade tem toda essa estrutura. Agora eu vou estudar. E até psicologicamente a gente se prepara, né? Aqui eu vou estudar dentro da sala de aula. Sim. Agora em casa era diferente. Aí eu comecei a me adaptar melhor. Me fechava no meu quarto, tirava o celular de perto, que era um distrativo, né? Ficava toda hora querendo olhar, e me ajudou bastante. E que bacana. Lembrando que o NAP, ele é um órgão institucional e ele atende todos os cursos. Embora a gente fique alocado na clínica de psicologia, é porque a gente usa a estrutura para fazer os atendimentos. Mas ele é institucional, a gente atende todos os cursos de todos os períodos. E assim, na parte pedagógica, tem toda a parte de acompanhamento pedagógico. E na psicológica, né, só frisando que não é terapia, né? Não é psicoterapia. É um acolhimento pontual e aí a gente encaminha para parceiros externos com preço abaixo. Então tem todo esse trabalho também. Mas tem sim esse acolhimento, então todo aluno pode procurar. É bem bacana. Tem algum curso que é o mais procurado? Por exemplo, a administração é o mais procurado, que os alunos mais procuram. Olha, geralmente é o curso de psicologia e odonto, né? É que depende muito o semestre, né? Não dá para afirmar, às vezes a diferença é muito pouca. Porque demanda muitas coisas, né? Tem semestre que é engenharia. Então, assim, depende muito, pesado, né? Depende se é final de semestre, porque envolve TCC e estágio, né? Que tem as crises de ansiedade, porque ou não conseguiu escrever o TCC, ou conseguiu escrever e não consegue apresentar. Né? Então, tá tudo atrelado, né? E aí eu falo muito com os alunos, mas você treinou, né? Você se empenhou, você foi atrás? Porque não dá para escrever um TCC em uma semana, isso não existe, né? É um processo, como eu falo com eles. Então, o processo de ensino-aprendizagem, já falei, é um processo. Não é de hoje para amanhã, é um trabalho de formiguinha. Eu falo com os alunos, né? Eu procuro ter essa linguagem um pouco mais didática, cotidiana, para que eles possam entender, né? Não deixar tudo para a última hora. Ai, professor, o TCC tem lá 200 páginas. Gente, calma, né? Você tem aí 4, 5 meses, então vamos fazer um cronograma para o TCC? Então, essa semana a minha meta é ler tantos artigos, fazer tantas coisas, escrever, sei lá, 2 parágrafos. Parece pouco? Ok, mas você fez. Quando você olhar de novo, você já tem lá 10, 15 páginas. E não se sente frustrado depois, né? E aí vê que fluiu, que é capaz. Valeu a pena. Né? Isso é muito bacana. E a gente tem um retorno também muito positivo depois. Sim, assim, que eles vão agradecer. Mais, né? Eles vão no NAP agradecer, choram, agradecem, né? Ai, gente. Então é bem bacana. É um trabalho, assim, bem humanitário mesmo, de acolhimento. É um trabalho, assim, que eu amo, né? De paixão mesmo. Tenho aí paixão pela docência, mas a parte do acolhimento, ele é muito especial, né? Porque eu, né, costumo pensar assim, eu não estou ajudando o aluno, mas eu estou resgatando sonhos. Ai, que lindo! Porque é o sonho de se formar, de ser um profissional. Então, é muito mais do que uma simples ajuda, né? Uma técnica aí, uma estratégia de ensino. São várias, né? Tem certo ou errado, professora, para estudar? Não. São várias estratégias de ensino. Você escolhe aquela que mais, né, se adequa. Mas, assim, tem que ter esse movimento do aluno. E aí, quando você vê que você resgatou, né, que o aluno não invadiu, a gente também tem um trabalho bacana. Porque muitos desistem. Muitos desistem, com o grupo de combate à evasão, a gente tem esse trabalho em parceria também. Porque a gente conseguiu, né, fazer com que o aluno ficasse. E não porque ele é um número, vai desistir, vai dar problema. Não, porque ele é importante, né? Então, a gente resgata sonhos, e isso não tem preço. Não, né? não Então, tem. É um trabalho muito bacana, é institucional e é gratuito. Né? Então, assim, agradecer também o apoio da instituição, né? Que faz aí com o setor, que apoia os profissionais, os palestrantes parceiros, os professores, os coordenadores de curso. Então, só tenho a agradecer também. Legal. Patrícia, a gente falou bastante sobre a pandemia, mas eu queria perguntar sobre o pós-pandemia, né? Eu percebo, eu tô fazendo estágio na área de educação, tô no ensino fundamental 1, e eu percebo das crianças uma ansiedade, assim, aprendendo letra cursiva. Ai, não consegui fazer letra A, já começa a chorar, ansioso, e não consegue focar, de tipo assim, não, agora eu vou prestar atenção na professora. Muito disperso. Então, tipo, se as crianças estão sofrendo, eu imagino que com certeza eu percebi muita diferença quando eu voltei, que eu comecei online. Aí foi uma
uma adaptação quando eu vim presencialmente para a faculdade, né? Então, eu queria perguntar para você quais foram as principais queixas do pós-pandemia. Houve aumento da procura? Como que foi esse processo? Olha, na verdade, foi um processo, assim, bem delicado, porque além dos alunos, tenho que falar também dos professores, né? Tirar o chapéu para os professores que na pandemia trabalharam seriamente, uma parceria e tanto aí com a gente. E também nesse retorno foi muito difícil, porque além de vários fatores, tinha o fator ainda de medo. A gente voltou ainda, né? Com uma situação ainda de máscara, com medo, fica, não fica, separa, não separa. E muitos, né, perderam aí pessoas queridas. Então, teve um outro foco de acolher, né? Um outro foco para o aluno, né? Lembrando também no foco do professor, embora o nosso objetivo é acolher o aluno. Mas a gente tinha que ter um olhar também para o docente, né? Então, foram questões comportamentais. Então, em casa, ele não tinha muita rotina. Fica naquela sensação mais confortável, a criança também, né? E no caso em casa, a gente fica tediado, né? Fica ansioso. Verdade. Dá conta, não dá conta, o que eu faço agora? Mas numa situação confortável, embora ansiosa, né? Uma situação básica, né? Com um chocolatinho ali, depois faz um lanche, já vem, estuda mais um pouco, deita no sofá, volta, né? Dá aquela olhada. Como os alunos falam no NAP, assim, ai, professora, eu não tirei nota na prova. Eu falei, mas você estudou? Estudei, dei uma lida. Oi? Dei uma lida, passei olho. Não existe dar uma lida, né? No ensino superior. A gente tem que estudar, fazer resumo. Então, assim, são questões que ficaram presos lá, né? No home office ou nas aulas online. Toda aquela conturbação de casa, de barulho, falta de foco. E aí, além do medo, né? Que muitos tiveram, vários fatores. Quando volta para o presencial, é uma readaptação. Né? O ser humano, ele é muito adaptável. Mas demora um tempo, mas ele é. Então, ai, como que eu vou usar máscara? Como que eu vou ficar sem sair? Como que eu vou fazer isso? Sem cola? Como que eu vou fazer? Já vai. No meu né? caso, como assim? No meu fazer caso, prova sem a dúvida era olhar a foto dos colegas, aí quando veio presencial, como que eu vou conhecer essas pessoas? Sim, eu não sei quem é gente, quem. que eu não consegui identificar. Sim, é verdade. A dificuldade para o professor também foi imensa, né? Porque raramente os alunos abriam a câmera e a foto tava loira, parecia moreno, negócio louco. Sim, verdade. E aí foi uma coisa bem, né, complicado. Mas assim, imagina, você ficou 2 anos lá. E aí você volta. Né? Tem vários fatores. E aí, quando você volta, você fala, e agora? Será que eu vou conseguir? Mas eu fiz online, eu sei que eu não me dediquei tanto. Ou eu me dediquei, mas agora eu não tô lembrando. A consciência pesa, né? Porque você sabe que aqui você vai ser cobrado. Tanto né, que alguns alunos acabaram, assim, trancando, né? Acabaram querendo evadir, mas trancaram até por hora. Porque tinha muita assessoria durante a pandemia, né? O Google, o colega, o WhatsApp, né? Não pegava ali no batente, não se dedicava. Muito mais fácil. E acabava aí conseguindo algumas notas. Quando vem pro presencial, a coisa muda. E aí vem a ansiedade, né? Professor, eu estudei tanto. Nossa, mas me deu um branco. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu estudei tanto porque eu tinha isso. Olha, eu faço resumo. Eu faço isso. E não consegui. Por que será? Por que será, né, gente? Então, assim, a gente mudou uma postura, né? Que a maioria, não posso afirmar, generalizar de jeito nenhum. A maioria, ou alguns alunos, né, tiveram aí assessoria e aproveitaram. Só que aí, quando volta para o presencial, não tem mais essa assessoria, né? Tem que estudar, se dedicar, se envolver, para que realmente ele tenha um bom desempenho na prova, né? Lembrando que foi, assim, uma readaptação. E também a gente teve a inserção das disciplinas híbridas, que foi mais uma adaptação, né? A gente fez um trabalho também no NAP, tem 2 lives gravadas, né, com essa temática. Aí temos a parceria de uma professora aqui da Uniararas, que está à frente dessas disciplinas, que é a professora Cacilda, né, excelente profissional e parceira. Então, ela atua também, né, em parceria aí com o NAP, para apresentar algumas coisas, para que a gente consiga orientar e ajudar os alunos nessa adaptação. Meu Deus, professora, mas um cronograma aqui, como que eu faço lá para entrar no AVA? E que dia, que semana A, que é a B e a C? E se eu faltar essa, depois eu não tenho? E como que é? É complicado. Muito. Não, mas eu guardei na minha cabeça. Não, na cabeça ninguém guarda nada. Né? Anota, não é verdade? Anota. Então, assim, faz um cronograma só para as híbridas. A semana que é assistir vídeo, ok. A semana que é presencial, o que faltou, né? Se precisou faltar, teve imprevisto, acontece. Corre atrás. Não chega para aula achando que vai suprir. Sim.
Muitos usavam o dia de ficar em casa para não fazer nada, né? Sim, e acabavam sim, achavam que era uma folga, né, da faculdade. Inclusive, a gente passou também orientações de como estudar as disciplinas híbridas, né? A gente fez live e a gente tem a ideia também de fazer oficinas aqui na instituição presencial para realmente, né, auxiliar os alunos nessa etapa de pausar o vídeo. Abre o vídeo, pausa, anota, tenta. Ai, não entendi, volta. Não, ele quer assistir, já quer ver rede social e deixa o vídeo rodando. Gente, não existe, né? Então, eu brinco muito com eles. Falei, gente, não existe dar uma lida, não existe passar o olho no vídeo, né? Cadê o envolvimento? E eu sempre foco, assim, na questão formativa, né? A instituição tem uma preocupação com o aspecto formativo. Então, eu jogo a questão para o aluno. Que tipo de profissional você quer ser? Você quer só ter nota? Pesado, né? Porque nota, você pode tirar 10 em todos. De repente, você não é o excelente, né? Não que não tenha que ter nota, eu falo isso para eles. Mas nem sempre aquele que tem a melhor nota é o melhor profissional. O que importa? Eu aprender, né? Então, se é o processo formativo que está em jogo, por que eu não vou me dedicar? Né? Além do investimento financeiro, pessoal, é uma coisa que não volta mais. Investimento de vida. Né? Então, o que você está fazendo aqui? Diploma, um monte de gente tem. Tá na gaveta, não tá atuando na área, porque é mais fácil, é mais cômodo. Mas aí eu faço ele votar no objetivo. Quando ele prestou vestibular, fez a matrícula, conseguiu. Pô, ele já tá aqui vitorioso. Quantas pessoas nem no vestibular passaram, né? Sim, a gente sabe relatos do NAP de pessoas que chegaram chorando. Professor, eu tô com dificuldade, mas eu fiz o vestibular 3, 4 vezes e eu não vou desistir. Falei, você não vai. Você tem apoio, você tá aqui. E assim, ó, é muito gratificante, né? Mas a pessoa precisa desse apoio. Então, essa troca, esse incentivo, o NAP ajuda, né? E muitos alunos, infelizmente, assim, às vezes conhecem, não procura, ou porque não sabe realmente o objetivo do setor. Ai, mas eu vou no NAP, alguém vai ficar sabendo, né? O que trata o NAP? É verdade, será que é para aluno com DP? Ai, mas eu vou lá. Então, tem um certo rótulo, a gente entende, né? Tanto é que o público maior, assim, né, é femininos, né? E o pessoal, assim, tem um pouco de restrição de achar que, nossa, mas ele vai no NAP? Nossa, fazer o que no NAP? Então, assim, o NAP é um setor de acolhimento, gente, de apoio, né? Então, assim, não tem que rotular. Por isso que é bom o conhecimento, né? Então, eu acho que todas as formas de divulgação do setor vão favorecer para que a gente possa ainda mais fazer um trabalho legal, né? E que tenha um retorno positivo, institucional e principalmente acadêmico, né? No campo de visão aí para o aluno, para que ele saia daqui formado e bem, e feliz, né? E não só mais um aluno. Então, a gente trabalha muito o processo formativo. Legal. Que legal. Patrícia, uma curiosidade aqui, uma dúvida que me surgiu. Teve procura a respeito da socialização? Porque, por exemplo, eu falo por mim, né? Por conta da pandemia, eu mal saía. Ficava ali, eu, minha mãe e meu pai. Aí, quando veio pra faculdade, eu assustei. Gerou aquele medo, tipo assim, meu Deus, quanta gente, né? O homem das cavernas. Meu Deus. E também de como lidar com as pessoas. Principalmente nos trabalhos em grupo. Pelo menos na pedagogia, a gente tem bastante atividades em grupo, né? E eu ficava tipo assim, como que eu vou conseguir conciliar, lidar com as diferenças de opiniões? Foi uma dificuldade que eu tive bastante. Existe essa procura no NAP por conta de trabalho em grupo? Sim. Desses problemas, assim, de saber conviver? Na verdade, sempre teve essa procura, principalmente para apresentar trabalho, né? Os trabalhos básicos, avaliativos, ou o TCC, que a demanda é maior, principalmente no segundo semestre. Mas o que a gente identifica? Essas questões, elas aparecem mais nos aspectos psicológicos, porque estão atreladas à ansiedade, síndrome do pânico, aí as psicólogas que fazem o acolhimento. Na parte pedagógica, o que eu percebi? Uma questão mesmo comportamental, porque você ficou trancado praticamente 2 anos, e a hora que a gente sai, é como se com medo, né? Mas será que ele vai se dirigir à palavra? Como que eu vou treinar isso? Eu fiquei 2 anos sem apresentar trabalho, agora, assim, trabalho presencial, e como é que eu vou falar? Porque na câmera é uma coisa, né? Você dá uma disfarçada, às vezes dá uma ansiedade. Mas presencial, né? Tem curso aí com sala com 70, 80 alunos, e todo mundo olhando aí, agora é a sua vez. Né? E aí choque, né? É um choque. Trava, coordenador ou mentor de sala, passa e-mail pro NAP, ó, o aluno tem que aceitar o atendimento, tá? Não pode, tipo, indicar e eu vou lá buscar ele na sala, não, né? Então, ele tem que querer ser atendido e acolhido, e a gente faz as orientações no NAP. Por quê? É a mesma coisa um atleta.
né? Como que um atleta, eu dou sempre esse exemplo que os alunos guardam, chega numa Olimpíada, treinando qualquer modalidade. E é só no dia do jogo? Não. E por que é que o aluno só estuda para a prova, gente? Não existe estudar para a prova, né? Existe revisar. Porque estudar tem que ser um hábito, tem que ser todos os dias. Então, como é que eu quero chegar e já apresentar um trabalho se eu não treinei? Se eu não, sei lá, na frente do espelho, para uma amiga, para um namorado, ou para qualquer pessoa. Não é uma vez. Não são 2, não são 3. Então, assim, quanto mais eu treinar, mais me envolver, mais conhecer do assunto, porque o trabalho é seu. É você que sabe o que está escrito ali, aonde você pesquisou, que fonte que foi, lógico, né? Tem toda essa preocupação para não ser plágio e tal. A referência, poder comentar sobre o autor. Então, assim, um aluno, eu falo, tem que treinar. E tem que ter uma postura firme. Eu vou apresentar o trabalho que eu fiz. O que o meu grupo, né, a gente fez em equipe. Então, todo mundo tem que estar seguro do trabalho. Não existe isso. Eu vou falar só a minha parte, hein? Essa é a minha parte, essa é a sua. Não. Todo mundo tem que saber. Lógico que tem que dividir devido às questões também de tempo, né? Mas é importante o quê, gente? De novo, o processo formativo. Que todos saibam o assunto, né? Porque a gente não tá buscando nota. Vou fazer... A minha parte é essa, viu? A sua é essa. Quem não fez, não vou colocar o nome da ficar sem nota. Né? Inclusive, ontem teve 2 atendimentos com problema, conflito em sala de aula, porque um faz, outro não faz. Nossa. Aí tirou o nome, aí teve surto, aí não quis ir, e aí falou... Então, assim, conflitos, né, em sala de aula, essa altura do campeonato, porque tirou o nome. Mas por que tirou o nome? Cada ação, uma reação. Você não fez. Avisa o responsável do trabalho, avisa o coordenador, quem tiver que avisar. E aí o aluno, né, tem que ter essa consciência, gente. Não é verdade? A gente tá aqui buscando uma profissão. A gente não tá a passeio. Embora tenha toda uma parte prazerosa da faculdade, engajamento. É importante, tem que ter. Que é uma fase muito legal. Apesar das obrigações e responsabilidade, tem a parte boa. E eu falo para o aluno, tem que aproveitar? Sim. Né? Pode passear, pode ir na festa, pode fazer isso, pode ficar assistindo Netflix, pode tudo, gente. Desde que, primeiro, você atenda às suas obrigações acadêmicas, certo? Faça um cronograma. Professora, mas eu tive uma festa à noite, amanhã eu vou acordar só meio-dia. Tudo bem, você vai fazer uma escolha. Então, se você acordou meio-dia, depois do almoço e à noite, você vai ter que se dedicar. Não, eu quero dormir até tarde no domingo, então eu não saio no sábado. Tudo bem, você... manda no seu cronograma, né? É o conceito da autorregulação da aprendizagem que a gente trabalha no NAP, né? Então, quem regula a sua aprendizagem, né? Pergunto para o aluno. Ele fala, professor, não. Alto, bem alto. A autorregulação da aprendizagem, quem regula? O aluno, né? Dá ele autonomia para o aluno, autonomia, disciplina, isso. responsabilidade, né? Eu acho que a gente tem muita dificuldade, tipo, depois que sai do ensino médio e encara o ensino superior, de lidar com essa autonomia. Nossa, que agora não é mais o professor que dá tudo ali de mão beijada para você. Você tem que correr atrás de ler artigo, de se informar, de criar o seu cronograma. Porque, tipo assim, na sala, quando você tá na escola, você tem que ficar dentro da sala de aula. Na faculdade, você tem a liberdade, por exemplo, de sair e comer alguma coisa. Então, você tem que se regular e entender as prioridades naquele momento. E assumir. Tipo, não vai entrar na sala, tá com distúrbio, alguma coisa, sei lá, tá louca, hoje não tá afim? Ok. Assuma sua falta e corra atrás do conteúdo depois. Aqui é todo mundo adulto, né? Então, assim, não tem essa, porque eu fui falar que eu não sei, aí fica culpabilizando. Porque a van atrasou, e aí tava chovendo, eu não tinha sombrinha, aí eu atrasei 15, 20 minutos, perdi a explicação. Mas eu não entreguei esse trabalho, sabe o que é? Tinha que postar até ontem, né? Doava lá, meia-noite. Caiu a internet 10 para meia-noite, a hora que eu ia postar. Então, assim, eles ficam culpabilizando tudo e não assumem a responsabilidade, né? Então, é esse conceito que a gente trabalha no NAP, a autorregulação, né, na parte pedagógica aí, da aprendizagem. Então, como que ele vai regular se ele não tem rotina, se ele não tem responsabilidade, né? Se ele sempre culpa o outro, que é porque não entregou e tira, né? Terceiriza a culpa. Isso. Então, entende onde tá a bola de neve ou nó? Só que, infelizmente, a maioria procurou NAP depois que já tá uma bola de neve, né? Não, procura no começo, para já começar o curso com a rotina montada. Passou de 21 dias, virou hábito, né? Isso é fato. Então, assim, é fácil? Não. Mas não é impossível, gente, né? Falta o quê? Dedicação. E dá certo, né? A gente tem também as queixas, mas tem retorno positivo e um trabalho muito bacana mesmo. É isso aí.
Acho que vocês têm mais alguma dúvida? Acho que não. Você quer falar mais alguma Acho que não. coisa? E na verdade eu quero só agradecer, né, pela oportunidade de divulgar o setor. Nós que agradecemos. Prazer é nosso. obrigada. Pela gentileza e pelo bate-papo. Eu acho importante, né, esse meio de divulgação de forma mais informal, né, pra sair daquela coisa, ai meu Deus, tudo certinho, porque o aluno gosta disso, né? Eu vejo até às vezes pela vestimenta, às vezes eu vou no NAP, se eu vou mais informal, se às vezes eu vou um tênis, eles já sentem mais à vontade. Quando eu vou, né? Então, assim, tem essa coisa do informal. Então, eu acho que é um meio de divulgação aí, podcast muito bacana, né? Dar os parabéns aí pra equipe, pra vocês, meninas, agradecer a oportunidade. E é isso, né? Fico à disposição. Obrigada. A gente também agradece por você ter disponibilizado seu tempo para vir aqui conversar com a gente. E a gente convida o público também para estar participando, ouvindo nossos próximos episódios. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Valeu, obrigada. Obrigada. Pessoal.